dessa questão das leis universais, da relação do macro e do micro, né? Do que a gente compreende hoje por partículas, né? Que nós somos partículas da essência superior, do casal superior, né? Vivendo uma experiência física, né? Então, para ver como tudo é uma coisa só, né? A questão do átomo, pode-se ver nesse exemplo, né? Essa é a composição de um átomo, que é a menor unidade básica da matéria, que ela é composta por prótons, nêutrons e elétrons. Ela é indivisível, mas constituída por partes, que dentro da matemática universal é uma imagem e semelhança de algo supremo também, que eu vejo como o casal criador, né? Que é uma energia suprema, ela é composta pela polaridade positiva e negativa, e através dela que são formadas outras partículas, né? E eu vejo da mesma forma lá, é do macro ao micro, a energia suprema e o átomo, a composição é a mesma, é um padrão universal, né? Nas polaridades, né? E no caso, quando se forma um segundo átomo, digamos assim, que seria uma criação do átomo inicial, né? Ele, no seu estado fundamental, ele é eletricamente neutro, porque ele tem as duas polaridades, né? Elas se unem e elas formam algo neutro, que lembra o quê? Lembra a sincronização dos seres universais, né? Dos casais, das divindades. Quando a gente ouve a voz das divindades, a gente ouve como algo neutro, né? Então, para mim, essa é uma relação muito profunda do macro e do micro, como essa representação ela é fácil da gente visualizar, né, nesse contexto de uma energia superior de Deus e toda a criação do universo, né? Que é desde algo superior até o início, a formação, né, do nosso corpo físico, digamos assim, da nossa natureza, enfim, somos todos um nesse sentido, né? Nesse caso, a gente tem essas experiências nas atividades de campo daquela pesquisa, nesse contato com as divindades, né? Quem tem, não sei se é a chance, né, mas a oportunidade de ter um contato com esses seres, a voz deles é neutra. Eu tive essa experiência na minha primeira AC. Eu ouvi alguém me chamar pelo meu nome e eu não identifiquei se era masculina ou feminina, era uma voz muito neutra. E olhei para todos os lados, né? Aquela coisa de a gente conhecer, né? Tá na primeira C e tal, tudo novidade. Na hora eu até desconfiei assim, nossa, quem será que me chamou que está por aqui? Deve ser alguém que eu não estou vendo, né? Mas depois que eu me liguei que era, né, um casal, né? Perfeito. Então, um pouquinho dessa questão quando se forma, né, digamos, o átomo, quando ele dá o salto quântico, é porque ele aumenta a carga elétrica e ele forma uma outra partícula, um outro átomo, né? Ele sai daquele núcleo e acaba formando um outro átomo, que ao meu ver, é a criação das partículas, né, do casal criador nos planetas, digamos assim, né, de terceira dimensão, né, que é uma energia superior, maior, que são as duas polaridades, o positivo representando o homem, né, e o negativo representando a mulher, mas como polaridade, né, não como aquela coisa que a gente separa de bem ou mal, né, mas é como se fossem polos de um ímã, né? Eles se atraem, né? A carga positiva e a carga negativa.
Então, esse desprendimento, então, é a nossa partícula que vem para a Terra, digamos assim, né? Cada átomo é uma energia que é a nossa alma, nosso espírito, né? Representação, digamos assim, do nosso espírito. Então, são as almas gêmeas que são desprendidas direto da fonte, né, Pio? E, ao meu ver, é a representação da origem da humanidade na Terra, né? É o desprendimento, é a materialização de um ser de origem divina, né? Cósmica, digamos assim. Essa relação que hoje eu faço em relação desse macro e micro, né? E depois aquilo que a gente aprendeu que, através dessa partícula, né, se formam mais sete partículas daquela, e assim sucessivamente, né? Não sei se você quer comentar alguma coisa em relação a isso. Não, perfeito, eu estou me deliciando aqui e somando um pouco mais de conhecimento. E essas polaridades, elas também têm relação, essa origem da humanidade, a meu ver, dos primeiros seres que aqui habitavam, também tem origem a toda a tecnologia que nós utilizamos, entre aspas, né, hoje aqui, que a gente ainda não tem muita noção, porque a gente ainda não tem informação sobre a origem dos astros, né, toda essa questão que eu acho que tem total relevância a nossa origem aqui, né. Então, relacionando isso também ao campo magnético, que é o norte-sul, leste-oeste, ele compõe a nossa natureza, né? Que é o MDPL, né? Que é o magnetismo, a densidade, pressão e luz. Então, esse magnetismo desses polos também tem relação com esses primeiros povos que habitaram, os primeiros seres, que penso eu que devem ter sido 4 seres iniciais, que eram polaridades opostas. Por quê? Porque a cultura guarani, eles têm como os deuses que criaram a Terra, né? Eles, que é o deus Tupã e o deus Caraí, se eu não me engano. E eles têm relação com o leste e o oeste, Uhum. que é a estrela da manhã e como se fosse a estrela da tarde, né? Tem relação com os 4 elementos da natureza, né? Então, que seria o leste, o fogo, o oeste, a água, que no caso é a representação de Tupã, então é o nosso amigo Bill, não é? Que ele era o deus Tupã. Então, ao meu ver, essa foi a primeira vivência de Deus, das partículas de Deus na Terra. As partículas que se tornaram humanas foram esses seres que desenvolveram toda a estrutura aqui na Terra, né? A frequência deles que deve ter gerado a vida posterior também, né? Então, se é a polaridade positiva, o Deus Tupã, o nosso parceiro de Bel, o lado leste, que é a polaridade negativa, é a sua frequência de polaridade oposta, né? É um casal. E assim, norte e sul, né? Então, seriam, ao meu ver, foram os 4 seres que habitaram a Terra. E, se eu não me engano, o Urandir comentou isso esses dias, sobre os 4 primeiros habitantes, ou não sei qual o termo que ele utilizou, né? Enfim. E acredito que tenha sido algo do tipo
as primeiras vivências muito diferente do nível consciencial, né? Talvez algo mais infantil, no sentido de não controlar tanto as emoções, viver de uma maneira um pouco mais irracional, de repente, e depois foi modificando isso, né? Como uma criança, adolescente, o jovem, o adulto, né? Eu acho que essa meio que é a origem assim da nossa civilização, que foi se aprimorando, né? Desenvolvendo melhor a consciência e transmutando, né? Acredito que seja mais ou menos isso, assim. Sim, tem uma coisa interessante que você citou sobre os guaranis, né? Que eles têm o Tupã, que é relacionado ao trovão, né? E Yamandu e Yanderu é o Deus Supremo, né? Yamandu como se fosse uma escala menor que Deus, assim, mas está no mesmo patamar, assim, sabe? É um pai protetor, né? E tem mais um detalhe, até que é para a gente se posicionar até como seres humanos aqui dentro dessa 3D, do que nós percebemos e o que eles são, né? Tanto que eu comecei a conversar com uma cacique, estávamos conversando, e citamos o caminho de Piabiru. E um detalhe, dentro do que é o que a gente acha que é uma ignorância pelo fato deles estarem no meio do mato, mas eles têm muito claro o objetivo deles, de que esse caminho de Piabiru, se vê como é forte, não é apenas um caminho. No conceito dela, da cacique, o caminho é um caminho que leva não a algum lugar físico, como nós conhecemos, que eles saíam daqui em direção ao Deus Sol no Peru e assim por diante, né? E ela tem esse caminho como algo que, quando desencarna fisicamente aqui na Terra, esse caminho é um caminho de ascensão, é um caminho que leva além para a espera de uma nova oportunidade. Então, ou seja, é um caminho de transmutação, é um caminho que leva a outro patamar, sabe? É muito curioso o fato de ser um povo às vezes até menosprezado, né? Achando que não sabe de absolutamente nada, mas eles têm dentro do inconsciente dele, né? Toda essa história e eles guardam as 7 chaves dessa história e só expõe isso para as pessoas de confiança. No caso, eu me relacionava muitíssimo bem com eles. E tem mais um detalhe: ela fala que é obrigação deles lutarem até mesmo por aquelas pessoas que menosprezam eles hoje, que são os homens brancos, né? Então, é uma obrigação deles defender a gente num momento, digamos, de uma intempérie qualquer aqui do planeta Terra, ou uma mudança que eles sabem muito bem que pode existir a qualquer momento, e eles são povos preparados exatamente para isso, para salvar, inclusive, e auxiliar os seus algozes. Então, é muito curioso a forma como esses seres no meio do mato, pressupostamente abandonados no meio do mato, mas, na realidade, os abandonados fomos nós, trazidos para cá, para viver na Matrix e, como diz aquele ditado popular, né? Achando que a vida é bela. Ela é, mas ela é dura, exige muito trabalho, né? Eu acho que cabe um comparativo a essa questão do caminho do Piabiru com a malha eletromagnética, com as atividades que a gente realiza em Dáquila Pesquisas, né? A gente faz atividades em locais, pontos específicos, onde existe uma, digamos assim, uma atuação maior dessas frequências, né, do campo eletromagnético, de forma horizontal e vertical, que auxilia nesse nosso desenvolvimento consciencial, né? Porque as pessoas às vezes não, acho que quem está presente na live agora faz as atividades e tal, tem total conhecimento disso, né? Mas quem pode vir assistir depois isso e não é de Dáquila, não conhece,
É exatamente isso que o Pio comentou em relação a esse caminho do Pebiru que os indígenas falam, né? Que a gente faz um trabalho muito semelhante aqui, né? Do aproveitamento dessa malha magnética, né? Exato. Então, voltando à questão desse magnetismo, desses 4 seres, ao meu ver, que formaram essa estrutura de energia da Terra, dos 4 elementos, né, da natureza, que a gente conhece como fogo, a água, o ar e a terra, né, foi a própria existência desses seres no planeta, né? E essa questão do magnetismo, ela é muito interessante, né? Porque a gente tem esse campo magnético, mas que existe uma atração em relação ao norte, né? Existe algum ponto que atrai e altera esse magnetismo terrestre, né? Que a gente conhece como esses ciclos que a gente passa, né? Que agora a gente sabe que está passando por um ciclo de 5.125 anos, né? E eu fiz uma comparação em relação à questão do triângulo, né? E essa questão desses seres primordiais é que os guaranis eles falam que que Yamandu ele fica no zênite da Terra. Então acredito que exista uma relação com essa energia, essa frequência, digamos assim, que vem de cima e que a gente vai interagir no nosso monumento escalonado. E acredito que tem relação com o nono anel e com, digamos, as divindades, né? Porque o monumento escalonado ele vai permitir essa interação entre as realidades, né? Então, acredito que tem grande chance de ser uma interação até o nono anel da Terra, né? Todos os anéis, nessa proporção assim da matemática universal, né? Então, como é perfeito, né? O triângulo na parte interna, a formação dele é 6, 6 e 6, né? E ele lembra também não é triangulação, mas a formação da tríade pai, mãe e filho, né? Que internamente ele é 6, mas somando, ele dá 9, né? Sim. 3, 6, 9. Então, dentro da matemática universal, ao meu ver, essa disposição, né, também tem relação com o masculino e o feminino em si, né? O que seria o que é, no final das contas, o nosso planeta, que o Bill diz que é um ser vivo, né? Então, essa composição do planeta Terra também é algo que me intriga, me chama muita atenção, e ainda não tenho certeza, né, sobre exatamente essa composição, mas trata-se de um ser vivo, né? Então, provavelmente tem relação com o positivo e o negativo também, né? Sim. E muito utilizado, inclusive, até pelo próprio Tesla também, né? 369, 396 e 693. Então, todo esse... E o triângulo tem o 396, que, se você olhar ali o nome do meu canal, é Pineal 396, que é o triângulo e que também retrata, é claro, a data do meu nascimento, 3960. Então, nada é por acaso, nada vem do acaso, né? Tudo é estudado. Então, um comparativo com a cultura guarani, né, que eles contam que Nhanderu, que é o pai maior deles, que criou os 4 deuses primordiais, né, que ajudaram na criação da Terra. Uhum. E a localização de Nhanderu na cosmologia guarani é no zênite.
né? Zenith. Isso. E os demais, então, seriam os 4 polos magnéticos, né? Que foi comentado anteriormente. Uhum. Então, que, ao meu ver, também formam um triângulo, que seria o positivo e o negativo, né? Que a gente já sabe que entrelaçados também formam uma estrela, né? Estrela de Davi, né? Uhum. Ou então o losango, que tem a ver, ao meu ver, tem tudo a ver com a bandeira do Brasil, com a nossa origem, com os dimensionais, né? Sim, mesmo porque a nossa bandeira do Brasil é mais antiga do que se imagina, né? Ela já tem registros dos fenícios que já tinham a bandeira igualzinha nas pedras, né? E voltando à questão do monumento escalonado, ele não é apenas para cima, né? Ele tem a região dele para baixo, né? Uhum. Então, lembra muito bem o losango também, né? Sim, e lembra a lei também, até a própria as duas estrelas e o losango, lembra muito as leis herméticas, né? De Hermes Trismegistus, tudo que é em cima é embaixo, então se você, tudo é um referencial, tudo que está em cima está embaixo, tudo que está embaixo está em cima, né? Uhum, exatamente. Gente, só um pouquinho. Não, deixa latir, não tem problema, é natureza. Ela quer sair. É, deixa ela. Eu vou só um pouquinho que eu vou tirar ela. Então, gente, é bastante curioso. Até está o meu amigo Zeca aqui lá do Rio, de Santa Catarina. O que o Genonádio botou aqui? Muitos vão ser forçados a chegar até nós, infelizmente, pela dor. Outros chegarão quando os acontecimentos previstos se intensificarem. É exatamente isso. Por isso que eu sempre friso nos nossos bate-papos da nossa não preocupação mais com relação a esse modo que vai começar, né, a aparecer. Até mesmo porque nós temos que ter a coerência de estar bem tranquilizados, bem, sabe, equilibrados com a nossa força, tudo que nós pudermos fazer, a nossa frequência em alta também, até mesmo para aceitar ou não os que vão chegar e os que não conseguirão chegar. Então, nós vamos ter que ter esse equilíbrio. A busca é individual, por isso que eu falo, a gente tem que preparar o nosso campo mesmo, e, infelizmente, as coisas vão ter que acontecer dessa forma. O joio e o trigo nada mais é do que o povo consciente e o povo inconsciente. Essa separação é natural, né? E vai ser assim mesmo. Mas é isso. Continuando, Carla. Então, só um texto aqui, que eu acho que eu nem vou ler, mas é mais para apresentar, então, quais seriam esses 4 deuses, né? A representação deles, né? Que, no caso, Caraí, deus do fogo, e Tupã, o deus das águas, né? Uhum. Esse é um assunto só para contextualizar sobre a frequência, fugiu a palavra agora, que é as partículas do casal criador direto da fonte, digamos assim, na Terra, né? O que representa isso, a frequência do amor, e esses deuses do passado, né? Que estiveram aqui, quem foi Cristo em relação a isso, né? Cristo foi uma partícula vinda direto da fonte, Maria Madalena também, né? Eram polaridades opostas. Então, em relação à cultura guarani, eles chamam o marangatu, que a gente conhece, que foi derivado depois, então, pelos gaúchos, né, como maragato, né, Uhum. como o bem. Mas acho que houve algum equívoco nessa compreensão, outra vez na tradução do próprio, de quem traduziu isso, né, por ser uma outra língua, que, ao meu ver, representa a polaridade positiva, não o bem em si, mas a polaridade positiva, que é o masculino, né?
e analisando essas questões, por exemplo, do Cruzeiro do Sul, dessa matemática universal das polaridades, do positivo com o negativo, a comparação com o mais e o menos, que dá menos, e o mais com menos, que dá menos, e o menos com menos, que dá mais, digamos assim. Essa poderia ser um artefato da polaridade positiva, né? No caso de algum ser, o homem no passado. E para os guaranis, tal representa o espírito maligno, mas que, ao meu ver, é a frequência negativa, ou seja, da polaridade feminina. E agora sumiu, tinha uma cruz aqui, não sei como que não ficou salva, mas que seria, então, apenas uma cruz, né, com uma divisória apenas, né? Que o menos com mais dá menos. Seria, digamos assim, talvez um artefato da polaridade negativa. Uhum. Porque as cruzes, elas representam alguma coisa, né? Que provavelmente eram artefatos. E acho que faz todo sentido com essa questão das polaridades. Você sabe que eu já cheguei a utilizar, usei bastante, aliás, deixei de usar porque eu perdi a minha, eu doei uma e depois perdi uma outra da cruz de Caravaca, né? Que é a cruz missioneira também, igual. E eu já cheguei a pensar nela, porque dupla, né? Fiquei pensando. Lógico, existem as explicações normais que nós recebemos das informações acadêmicas, né? Mas eu sempre pensei assim, duas. Então, se existiu um crucificado, né, contado pela história, então a segunda seria uma segunda pessoa, né? E provavelmente, sendo uma segunda pessoa, poderia ser também um casal, né? A representação do casal, que seria o próprio JC ou a própria companheira, a Maria Madalena, né? Então, mas é um contexto meu por pensar fora da caixinha e o direito, né, que cada pessoa tem de pensar aquilo que lhe vem do interior, que para mim tem bastante valor, tanto que a cultura hoje repassada é através daquilo que os nossos os primordiais ali guardam com eles, né? Aquilo que eles aprenderam e não aquilo que foi escrito. E a escrita veio simplesmente através da simbologia, né? Depois os traços, os riscos, tal, para dizer alguma coisa. Então eu sempre tive isso bem forte comigo. E é uma cruz que eu gosto, porque a representação original dela, inclusive, ela é com os anjos ainda dependurados na última cruz embaixo, né? Um anjo de cada lado. Tem uma história bastante interessante, dita pela religiosidade também, sobre a origem dessa cruz aí de um rei do período. É bastante curioso a gente aprender sobre essas novas informações. E essa do positivo e o negativo que você está pesquisando é fantástico. Obrigada. Então, o que me levou a pensar, a refletir sobre isso, foi justamente uma pintura onde retratava um Cristo e havia o título dessa pintura era A Verdadeira Cruz. E eu pensei, nossa, mas então, será que era realmente a questão da religião, né? Isso? Ou foi muito mais além? Cada um possuía uma cruz específica, né? Uhum. Então, é aí que eu comecei a estudar essa questão das polaridades e a cruz, né? Em relação à formação, digamos, voltando à questão do átomo, o átomo também é muito parecido com a flor da vida, né? Do que a gente vê hoje como flor da vida, que a gente tem aquela coisa muito mística da flor da vida, da formação e tudo, da origem, né? Mas, de fato, a gente não aprendeu muito a respeito disso, né? De como que ela se origina, como que é isso, né? E, para mim, essa relação, ela tem total relação com a formação do átomo, de como o átomo se multiplica, né? E
ele vai do tipo, a questão do positivo e negativo, né, que vai formando estruturas, enfim, até chegar na flor da vida, né? E uma coisa interessante que eu vejo, e se eu vejo, é porque mais pessoas também veem, né? Essa contextualização da energia do nosso céu, das coisas que a gente vê, né? Então, acredito que aqui todos veem o prana, né? A energia prana, que são os pontinhos, né? Prateados, assim, no céu, né? Que eles são visíveis, né? É como se fossem umas partículas elétricas, né? Um pulso elétrico, né? Já a flor da vida, ao meu ver, ela tem toda a relação com as ondas moduladoras também, que é algo como se fosse, para mim, a frequência de onda do casal criador, sabe? Que parte do casal criador e emana por todo o universo, porque a gente é banhado, digamos assim, né? Por essa, a gente faz parte da nossa natureza, né? Então a gente recebe essas frequências, assim como a gente recebe as informações do casal criador, do nosso eu superior, através dessas ondas, né? A gente capta algo. Então, eu comecei a perceber no céu, logo que eu conheci Dáquila, agora faz tempo que eu não visualizo isso, mas essas ondas na cor cinza, é como se fosse mini mini flor da vida dentro dessas ondas. E elas propagam numa determinada frequência. Então, para mim, é muito... assim, eu tô até... Vou estudar um pouquinho mais sobre isso e para argumentar um pouco mais sobre essa teoria, assim, de ser digamos assim, a frequência de onda do casal criador, né, digamos assim. É algo que vem do casal criador, né? Porque a gente tem a nossa frequência de onda, que é uma onda que é emanada com determinada frequência, né? Sim. A gente propaga através de uma onda isso, né? Com certeza. Então, um pouquinho aqui da a nossa frequência de onda. Essa aqui, a de cima é a minha, e abaixo é a do Pio, né? Só para contextualizar, né? Que cada um, quem não conhece, cada pessoa tem a sua frequência de onda, né? Que é a nossa assinatura galáctica, né? É como a gente é visto no universo, é aquilo que a gente emana, propaga, né? É o nosso registro, né? Aí cabe ressaltar aqui o trabalho de Dáquila, que quando nós fazemos esse trabalho que é realizado, a leitura dessas frequências à noite, onde todos vão, a princípio fica todo mundo assim, né, com aquela expectativa, e nós vamos para o escuro, onde essas ondas ela tem que aparecer através dos ultras, né, que são os nossos protetores, nossos auxiliares, nossos anjos, né, de luz, que estão conosco sempre. Então, ressaltar esse trabalho, né, das pessoas de terem essa sensibilidade de buscar a informação retida no ser, porque todos têm, né, os dimensionais, no caso, todos têm essa frequência, e aí a sensibilidade dessas pessoas de irem buscar essa informação e mostrar para você aquilo que você tem que até então você não sabia. Você vê quanto nós estamos aquém da nossa verdadeira consciência, né? Uma coisa que nós já deveríamos ter, e nós precisamos desse grupo, precisamos dessas pessoas que são iguais a nós, porém com essa dedicação diferenciada. Da mesma maneira que até a Beta escreveu ali, amo esses momentos sem filtros, me sinto humana, não interagindo como um robô, me sinto em um paralelo sem programação. Então, é exatamente isso. É esse sentimento que nós temos. E a Beta também tem essa capacidade, mesmo não tendo ido a Dáquila, ela tem essa capacidade também de interpretar a onda, a frequência de cada pessoa e até mesmo de direcionar para um caminho positivo ou para evitar grandes transtornos através da frequência que ela lê. Depois ela faz até
também a frequência artística, que é bastante interessante, que também ela fez minha, eu tenho. Então, essas pessoas, elas merecem todo o nosso respeito e todo o nosso aplauso, né? Então, não é só o fato de ir à Dáquila e fazer os exercícios que nós precisamos, é valorizar esses seres. Qualquer momento, um deles pode estar assistindo, ou a Camila, né, que nós conhecemos lá, todo o pessoal que trabalha na mesa do MDPL, nas voltas que nós damos, todo o apoio que esse pessoal dão. Então, você vê, é de um valor incomensurável, né? Nós temos que respeitar e está aí, para quem não conhece, né, a nossa frequência, que não quer dizer que o desenho mais sofisticado ou menos sofisticado, um é mais e o outro menos. Não é isso. É apenas uma identificação. Porque eu já vi lá de uma pessoa que só tem um pontinho no meio, mas não significa maior e nem menor. Não é o estilo do desenho que determina. Até mesmo porque nós somos de várias anéis ainda que estamos descobrindo, vários lugares diferentes, povos diferentes. Nós estamos no mesmo grupo, porém de origens diversas, né? Então é isso que a gente vai entendendo com o tempo através dessa busca incessante do conhecimento dita pelo nosso irmãozinho Etebilu, né? Pio, se puder colocar, por favor, aqui o outro símbolo que é o anagrama, não sei se para ti é o primeiro que aparece. Esse? Que, assim, infelizmente, eu acho que não é falar mal das religiões, né? Porque ela tem o lado positivo da união das pessoas e tal, mas também através das religiões que eu acho que é uma das coisas que hoje é mais difícil quem é muito religioso compreender essa questão de Jesus, Emmanuel, né? Ter sua polaridade oposta, um casal, né? De Deus ser um casal. E é uma coisa tão óbvia, né? Porque se nós somos imagem e semelhança a Deus, é porque Deus também é um casal. É uma lei universal. Se essas duas polaridades formam outras polaridades, e assim sucessivamente, é assim como funciona o nosso universo, né? Então, esses dimensionais, esses seres que tiveram aqui no passado, assim como Jesus, Madalena, também tiveram outros, né? Que também transmutaram. Então, a gente só tem ideia de Jesus porque as religiões nos passaram isso, né? Daquele que fazia milagres, que tinha o corpo reluzente e tal, mas apenas do homem, né? E a mulher que tem a força, a energia de criação, foi deixada de lado, né? E justamente para ter esse desequilíbrio, né? Muito desequilíbrio entre as polaridades, né? Sendo que a nossa força criadora é da união das polaridades, né? Assim como Deus, o casal criador. Então, eu acabei encontrando essas simbologias na Argentina, que é, no caso, esse anagrama, que também, ao meu ver, tem relação com o losango, né, que são as duas polaridades, que era o símbolo das Amazonas, mas que não sei se necessariamente era específico das Amazonas ou se era dos casais, né? Porque a gente olhando esse símbolo, ele aqui não dá para ver ainda, mas se a gente virar ele ao avesso, fazer aquela coisa do verso, do reverso, do inverso, é o mesmo símbolo. A gente olha de frente, a gente olha invertendo de cima para baixo, para o lado, é o mesmo símbolo. Então, é esse significado de que, assim como é em cima, é embaixo também. As polaridades, assim como é em cima, é embaixo. Uma coisa incrível, né, que foi encontrar isso num museu na Argentina, que é uma fechadura com o anagrama da Virgem Maria. Olha que interessante. Super interessante, né? Como que vai ter um cadeado da Virgem Maria na Argentina? Então, certamente, a Virgem Maria, entre aspas, viveu nessa região, não é? Não é muito óbvio isso?
dessas civilizações antigas, e eram reinados, porque eram coroas. Essas coroas não acredito que seja apenas algo que se colocava na cabeça para proteger do eletromagnetismo. Eu acho que eram coroas mesmo desses reinados do passado, né? Então, só falando sobre o anagrama, que o anagrama, ao meu ver, é uma representação do que assim como é em cima, é embaixo, né? Porque o anagrama é um jogo de palavras que utiliza transposição ou rearranjo de letras de uma palavra ou frase, com o intuito de formar outras palavras, né? Por exemplo, a palavra amor, a gente pode escrever Roma também. Então, esse simbolismo, ele representa isso, esse rearranjo, essa configuração daquilo que a gente aprende hoje, né, em Dáquila, do verso, do reverso, do inverso, né? Em todas as realidades é a mesma lei, né? Então, aqui uma exemplificação das ruínas que tem lá, que se a gente colocar o inverso, a gente vê da mesma forma, né? A gente vê o mesmo símbolo. Nesse caso, com os 3 significados, né? As 3 simbologias das Amazonas, que é o arco e flecha, o escudo e a espada, né? Mas o símbolo central, a gente invertendo ele sempre permanece da mesma maneira. É a mesma representação, né? Então, nessa mesma região dessa simbologia das Amazonas, eu encontrei esse monumento que tem muita relação com as faces, né? A gente sabe que eles transfiguravam, mas tem toda a relação com as obras de arte do Leonardo da Vinci, que, ao meu ver, retrata Maria Madalena, que está à direita da cruz, né? E a Maria, mãe de Jesus, do lado esquerdo. E, inclusive, ela tem cara de egípcia, não é? Uhum. E é o mesmo artefato que Dáquila já mostrou há vários anos, né? Que acho que foi encontrado na Amazônia, isso, não tenho certeza, o local exato, né? Então, isso mesmo. era um reino gigante, o reino, né? Deixa eu ver aqui. Pode colocar o arquivo corpo reluzente? Então, voltando às religiões, né? As coisas Esse aqui? Eu tirei uma foto um dia do pavão, que tinha uma amiga nos fundos. É só para contextualizar que a gente faz os treinamentos em Dáquila e que não existe demônio. Muitas pessoas têm tanto medo. Eu não sei por que existe tanto medo partindo de pessoas assim. Porque a gente ouve tanta coisa, né? Mas eu não estou fazendo uma crítica, mas é apenas assim para tirar um pouquinho desse receio de se abrir para o novo, né? Cristo, ele dominava a tecnologia mental, ele era reluzente, como é que chama a questão de aumentar a carga elétrica? Explicando essa questão de ter um corpo reluzente, é porque a nossa carga elétrica vai aumentando, né? A gente vai trabalhando isso. Então, essas imagens antigas que a gente vê em muita igreja, em muita representação de obra de arte, que as pessoas tinham a coroa reluzente, né? A nossa intenção em Dáquila é a gente transmutar, é a gente converter o nosso corpo em energia. Então, essa é uma das referências principais assim dos dimensionais hoje das pessoas que estão buscando o seu desenvolvimento, é transmutar, né? E é interessante que a gente absorve certas frequências em Dáquila, e a gente visualiza isso nas fotos, né? Hoje as máquinas, elas têm muita tecnologia que tem muito filtro, e a gente não vê exatamente tudo o que
poderia ver, né? Porque os filtros, eles limpam, fazem essa limpeza, né? Aumentam essa quantidade de pixels para tornar a imagem mais limpa e esconde certas coisas que a gente poderia ver melhor se fosse utilizar uma máquina antiga, né? Por que será que existe essa tecnologia e, né, mais moderna para a gente não visualizar essas coisas? Mas, enfim, para ver que a gente vai vendo nessas próprias fotos, até com uma câmera normal de celular, que tem filtro. Eu tirei a foto de uma amiga e ela apareceu com uma coroa iluminada, né? Ela apareceu com a cabeça dela iluminada. Achei tão bonito. Até pedi autorização dela para, né, postar a foto. Uma foto mais de longe e aqui é a foto de perto. Ela não aparece muito bem aqui, ó, mas dá para ver, ó. Me chamou muita atenção. Não sei se todos conseguem perceber na cabeça dela. Eu estou mostrando o mouse, mas não sei se dá para ver o mouse. Vamos ver se dá para ampliar. Eu não quis ter uma foto que aparece mais, mas eu não quis expor muito, né? Assim, mas ela tem toda uma energia apenas na cabeça, na foto. Dá para ver. Dá para ver uma auréola assim prateada, branca. Isso. Né? É bem curioso. Então, é uma obra de arte que mostra Cristo, né? Cristo também apresentava o Cristo dessa maneira, né? Com essa auréola na cabeça apenas. Sim. Então, em Dáquila não existe demônio, né, gente? A gente está buscando desenvolver a nossa consciência e não é fácil. A gente passa por uns processos que viram a gente do verso, do reverso, do inverso e a gente vai seguindo. E o curioso, né, Carla, até mesmo para ilustrar, né, para quem quer conhecer, né, e tem curiosidade de saber o processo, é que, assim, não existe em absoluto, embora nós estejamos falando aqui, acredite ou não, não existe em absoluto pressão de qualquer forma, de qualquer intensidade. Não existe essa pressão para cima de nós participantes. Muito pelo contrário, é dado toda a liberdade. A única coisa que nos pressiona é o conhecimento que, à medida em que nós buscamos, nós nos sentimos na obrigação de buscar mais conhecimento para complementar aquilo que estávamos aprendendo. Então, a briga é nossa conosco mesmo. Não é porque alguém está impondo uma informação ou outra. Simplesmente eles nos dão informação, né? E o que nós fazemos com a informação vai depender única e exclusivamente da gente. Então, não existe imposição. Não, absolutamente não encontrei nenhuma outra forma, em qualquer outra religião que eu tenha passado, que eu participei de muitas, mas nenhuma delas eu tive tanta liberdade quanto eu tenho em Dáquila, de pensar e de agir. Eu posso agir da maneira como eu bem entendo. É claro que existem normas no sentido de respeito, né, social. Agora, o resto é cada um por si. E por isso que é gostoso essa universidade aberta de Dáquila, que eu sempre digo. A gente sempre está aprendendo algo novo, né? Quando a gente acha que sabe uma coisinha, surge outra informação diferente, e assim a gente vai evoluindo, né? Vai ampliando a nossa consciência, né?